incendeia minha alma. Clama o Espírito de Deus. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Peça ao vento criador do Espírito Santo. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Queridos e queridas que nos ouvem e nos assistem aqui de todo o Brasil, nós estamos clamando essa força, e é uma força que restaura a vida, a força restauradora do Espírito Santo. No início desse ano novo, eu peço a você, meu amado, minha amada, de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que nessa manhã, todos nós tenhamos esse comprometimento, da mesma forma com que você vai ouvir essa palavra, em que Deus sugere a Moisés o quê? Deus sugere uma súplica de bênção. Queridos e queridas, eu sugiro a você nessa manhã que você assista toda a parte da manhã e a parte da tarde, o que? A Rede Século 21. Da mesma forma com que o nosso querido Delair Cuerva, ele sugeriu a que nós usássemos os meios de comunicação para que pudéssemos pedir bênçãos e graças. O sacerdote sugeriu, e Deus sugeriu a Moisés. E se você nos assiste de todo o Brasil, é que o Senhor nosso Deus, pela graça do Espírito Santo, Ele sugeriu o teu coração. Amados e amadas de Deus, essas pessoas que vieram lá do Rio Grande do Sul, mais de 1000 quilômetros, e eu conheço bem aquela região maravilhosa da Serra Gaúcha. Queridos e queridas de Deus, Deus sugeriu o coração deles. Eles se deixaram sensibilizar por Deus. Eles sairão daqui lotados da graça de Deus, e as suas famílias serão abençoadas. Queridos e queridas, no início desse ano novo, nós também vamos suplicar a Deus, da mesma forma com que Moisés suplicou a todos os filhos de Arão e a seus filhos, que Deus nos traga paz, que Deus renove a nossa vida. E nós vamos pedir nesse momento ao vento, Criador do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que com sua sombra cobre Maria Santíssima, e ela gera pela força do Espírito Santo, é uma força criadora, uma força amorosa de Deus, que olha por cada um de nós, e vocês de todos os lugares. Quantas pessoas mandaram mensagens, comentários pelo Facebook, pela internet, por telefone. E eu os coloco todos na presença de Deus. E agora eu vou pedir para o Ministério de Música que a gente clame. O vento, Criador do Espírito Santo. Eu quero ser recriado. Queridos e queridas, queira ser recriado por Deus. Amados e amadas de Deus, acho que uns 4 anos atrás, eu ganhei um livro de exercícios espirituais do Padre Eduardo, eu acho que ele nem se lembra. E um texto desses exercícios espirituais, que eu tenho certeza que a congregação dele trabalha, dizia assim: a cada dia nós somos recriados por Deus. Olha só, a cada dia você é recriado. A cada dia nós somos recriados pelo Espírito Santo. E eu peço a todos que nos assistem, queira ser recriado por Deus.
Nós não estamos prontos. É a graça, é o poder de Deus que age. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós recebemos de Deus a sua presença amorosa. Clamemos essa canção do Espírito Santo que venha sobre cada um de nós. Vá abrindo o teu coração. Vá abrindo o teu coração. Estou a esperar. Vá abrindo o teu coração. Uma unção maior. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar. Estou a esperar uma unção maior. Nós estamos a esperar. Estou a esperar uma porção maior. Você está esperando, clame a graça do Espírito Santo. Vá pedindo, vá clamando. Preciso de ti. Fala que você precisa do Espírito de Deus. Vá pedindo. Preciso de ti, Espírito de Deus. Testemunha a sua dependência do Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo nesse lugar. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Declara isso, eu quero ver. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Queridos e queridas, você quer sentir o poder de Deus? Todos nós queremos. Todos nós necessitamos do poder de Deus, da graça, do poder do Santo Espírito de Deus. Amados e amadas de Deus, eu clamo ao Senhor nessa manhã que essa graça do Espírito Santo alcance o nosso batismo. Que o teu batismo seja revisitado, amado e amada de Deus. Queira que os sacramentos da iniciação cristã, que você lá no início da tua caminhada, eles todos sejam revisitados. Que haja uma efusão do Espírito Santo na tua vida. Porque é sopro de vida e é vida nova. É um renovo do Espírito Santo, para que nós possamos ser recriados à imagem e semelhança de Deus, para que as nossas súplicas, para que as nossas orações alcancem o coração amoroso de Deus. E eu clamo nesse momento e nessa manhã sobre a tua vida, meu irmão, na qualidade de batizado, na qualidade de crismado. Eu quero continuar sendo um crismando. Eu quero continuar sendo um batizando. Para que eu sempre tenha essa expectativa no meu coração de receber a graça do Espírito Santo. Eu me coloco sim, amados e amadas, como um batizando, como um crismando. Eu quero ser sempre um batizando, embora já tenha sido batizado, embora já tenha sido crismado. Mas a minha expectativa enquanto cristão é querer sempre aquilo que Deus tem a me dar. Você também, na qualidade de cristão, receba nesse momento uma medida bem calcada, transbordante do Espírito Santo. Sim, Senhor, nós os pedimos nessa manhã sobre essas vidas que estão presentes aqui,
sobre os nossos parentes que estão distantes, os filhos, as filhas, o neto, a neta, genro, nora, o nono, a nona, tutti italiani, brasiliani, anche tutti stessi, recebam essa graça. Derrama-te, Espírito Santo de Deus, sobre essas vidas, sobre todos os estados do Brasil. Alguns países da América Latina recebam essa graça. A Guiana Francesa que nos assiste também, recebam essa graça do Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele há de nos reconstruir interiormente. Vem, Espírito Santo, reconstrua as nossas vidas. Nós necessitamos ser reconstruídos interiormente. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado pela graça. Obrigado pela força que restaura vidas, que toca as nossas faculdades mentais. Sim, as nossas sensações vitais, que estão, quem sabe, anestesiadas, estão à deriva. Desperta as minhas sensações vitais, sim. Espírito Santo, vá às minhas e todas as faculdades mentais. Aqueles e aquelas que necessitam de uma cura, de uma libertação. Vem, Espírito Santo, penetra na originalidade do meu ser, do nosso ser. Querido e querida de Deus, abra-te ao Jesus. Fala: Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso do milagre da paz interior. Eu preciso, Espírito Santo, mas me dê essa força. O Espírito Santo também, Ele é o ajudador, dentre tantos papéis do Espírito Santo, Ele é o ajudador, Ele é o paráclito. Ele advoga as minhas causas, Ele intercede. Jesus nos dá o Espírito, e o Espírito com gemidos inefáveis, que por vezes não sabemos rezar, nem pedir como convém, e Ele vem de mansinho e fala: olha, Vanderlei, você não sabe como rezar, você não sabe pedir como convém. Quem sabe nessa manhã Ele está falando para você, meu irmão e minha irmã. Por vezes nós temos uma dificuldade de pedir. Vem, Espírito Santo, nesse início desse ano novo, que haja um derramamento do Espírito Santo em todo o Brasil, que haja essa efusão do Espírito Santo, essa restauração a partir de nós, na tua comunidade, no teu movimento, na área, nas pastorais, na nossa igreja, que sejamos todos restaurados, e que a rede século 21, a Associação do Senhor Jesus, na pessoa do Padre Eduardo, da irmã, dos sacerdotes, do Padre Delair Cuerva, em especial que está hoje aqui, essa bênção de Padre, aberta o Espírito, dinâmico, porque é o Espírito quem age, a sabedoria que Deus concedeu ao Padre Eduardo, e a tantos e tantas, que sejamos todos restaurados, que a tua casa seja restaurada. Peça para o Espírito Santo agir no teu limite, na experiência com o teu limite, que o Espírito Santo nos conceda essa grande graça. Tudo isso te pedimos, Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos e queridas, que estão nos assistindo de todo o Brasil. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vanderlei Luiz Sartori. Eu sou casado, tenho 3 filhos e 2 netos. E eu sou um migrante. Eu sou um migrante gaúcho.
Meus pais, colonos, trabalhadores da terra, ainda tenho meu cunhado, Agenor Luca, que está na casa do seu irmão, lá em Capanema, no Paraná. Um abraço a todos. E tantas pessoas que ligaram, mandaram pelo Face, todo o povo lá do Rio Grande do Sul, município de Roca Salles, a comunidade de Perpétuo Socorro. Eu quero nesse momento estender esse meu abraço a todas as comunidades, a toda a igreja católica apostólica romana e a todos os cristãos também. Eu estou aqui na Arquidiocese de Campinas, nosso bispo Dom Ayrton José dos Santos, meu querido padre Luiz Roberto de Lácio, aquela bênção de padre da nossa paróquia, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Eu faço parte do movimento da Renovação Carismática Católica e também estou à frente de toda a área movimentos, 17 movimentos em Campinas. Então eu quero assim louvar e bendizer a Deus por essa manhã, a minha esposa que veio aqui interceder por mim. Obrigado a minha querida esposa, que sempre está junto comigo, dando força, me auxiliando. E agora também recebeu uma graça, ela é coordenadora de uma das foranias de Campinas, da forania Beato João 23. Então Deus abençoe a minha esposa também nesse trabalho junto à Renovação Carismática Católica. Quero louvar a Deus por essa manhã de graça, de bênçãos sobre a nossa vida. Amados e amadas, eu quero usar da palavra de Deus nessa manhã. Usar a mesma palavra da audiência que o Papa Francisco fez na audiência, na primeira audiência geral, da quarta-feira, são as suas audiências gerais, lá na Praça de São Pedro. Ele utilizou a bênção litúrgica. E eu quero iniciar a primeira pregação desse ano novo aqui na Rede Século XXI, que a Rede Século XXI ela tem sido um canal de paz. A Rede Século XXI ela tem sido um canal de bênçãos. Queridos, eu fiquei emocionado quando estava lá dentro, quando o padre Eduardo estava rezando a novena das mãos ensanguentadas, e aquela mãe, ela testemunhava a cura da sua filha. E eu fiquei literalmente emocionado, muito emocionado. Por quê? Isso, gente, é demonstração da força da fé. Da força da fé. Aqui na Associação do Senhor Jesus, tem uma força de fé. E é a força do Espírito Santo que leva a anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e amadas, nesse texto de Números, no qual o nosso querido Papa Francisco, eu vou ler esse texto, está em Números 6, 22, muitas pessoas conhecem, que é a bênção. O Senhor disse a Moisés assim: Moisés, você vai falar a Arão e a seus filhos o seguinte, esteja atento você que nos assiste de todo o Brasil, que essas palavras amorosamente adentrem o teu coração, adentrem a tua alma. Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Queridos e queridas de Deus, nós estamos vivendo nesse final de semana, que é o final da semana da Epifania do Senhor. E o que quer dizer Epifania do Senhor? É a manifestação do divino, é a manifestação do menino Jesus. Olha que graça! Você que nos assiste,
Você faz parte nesse contexto, não é verdade? Em que nós, nessa manhã, nesse dia todo, em todas as igrejas, nós estamos vivendo essa grande experiência da Epifania. E o Papa, quando ele inicia lá na audiência geral, ele começa dizendo assim: amados irmãos e amadas irmãs. E nessa manhã, eu quero utilizar essas mesmas palavras e dizer a cada uma dessas pessoas que nos assistem: amados e amadas, ou seja, vocês são amados e amadas por Deus e por cada um de nós. Essa leitura, gente, do livro de Números, ela propôs-nos uma antiga súplica de bênçãos que Deus sugeriu a Moisés. Deus, ele sugere a Moisés. É uma súplica de bênção. Quando muitas pessoas, por vezes, não conhecem essa súplica, ou quer suplicar uma bênção, ou quer pedir uma bênção. Quando um irmão, uma irmã precisa, gente, isso, gente, que a palavra nos diz de paz, não é verdade? Não tem paz sem fraternidade. E esses pequenos gestos de fraternidade nos trazem paz ao nosso coração. Quando você sugere uma pessoa se achega a você e fala: olha, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, e você dá sugestões a ela. Paz, não tem paz sem fraternidade. Sem você ser uma pessoa fraterna, sem você se emprestar para o outro, sem você se desgastar para o outro. Amém? Sim ou não? Quantas pessoas tiveram essa grata experiência de alguma pessoa te auxiliar, ser um auxiliador a você? E essa palavra dessa manhã, que o Papa escolheu, o sucessor de Pedro escolheu, ele escolhe uma oração antiga, onde o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele está sugerindo a cada um de nós, e hoje nós somos a extensão desse povo de Israel, para que ensinasse a quem? A Araão, aos seus filhos, às suas filhas, aos seus amigos e às suas amigas. Ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde. O que quer dizer isso? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te proteja. Queridos, quando os nossos filhos saem de casa, quantos pais e mães nós temos um hábito, mas não é bem um hábito simples e vazio. A gente, quando os filhos saem, a gente sempre fala: ai meu Deus, proteja meu filho, proteja minha filha, não é? É assim. Esse teu pensamento, essa tua oração é bíblica, está na Sagrada Escritura. Queridos filhos, que o Senhor te abençoe e te proteja em todos os caminhos desse ano novo. As caravanas que estão aqui, imagina você vir de 1.100 quilômetros do Rio Grande do Sul para cá. Vocês acham que Deus não há de derramar uma bênção sobre esse povo? Sim ou não? Sim. Vocês irão daqui lotados da bênção de Deus. A sua família será abençoada, a tua saúde será abençoada, a tua casa será abençoada, o teu trabalho, a tua vinha, a tua saúde já está sendo abençoada. É isso que eu creio. Eu sou um homem que nasci para Deus a fórceps. As mulheres sabem quantas e quantas vezes eu utilizo
dessa palavra fórceps. Porque fórceps são instrumentos que o médico utiliza para uma criança que está pronta para nascer e não nasce. Correto? Existem pessoas, amados e amadas de Deus, que Deus as quer para Ele, e elas, por tantos motivos, não querem se abrir ao Senhor. Então Deus permite algumas situações não muito boas em suas vidas, para que elas venham e busquem o Senhor seu Deus. Entendem? E isso que ocorreu comigo. Deus, na época, mais de 20 anos atrás, eu era assim, bem afastado da igreja, eu ia somente em missa de Natal e na Sexta-feira Santa, eu estava bem afastado. Eram 2 vezes por ano, no máximo 3 vezes. E eu tinha um chamado muito grande de Deus. E Deus permitiu uma doença na vida do meu filho. Eu nunca ia esperar isso na minha vida, eu nunca ia esperar. Aliás, ninguém espera doença grave na vida de ninguém. E ninguém está preparado para essas situações. Alguém está? Ninguém. E Deus permitiu uma doença grave no cerebelo do meu filho. E eu fiquei, gente, a minha esposa tem essa lembrança. Eu sempre fui um homem muito forte, graças a Deus. Eu venho lá dos vinhais da Serra Gaúcha, pessoas determinadas, fortes, trabalhadoras, não que os outros não sejam. Sempre fui um homem muito forte, muito trabalhador. E quando essa permissão de Deus ocorreu na minha vida, eu me desestruturei. Literalmente, eu me desestruturei. Toda aquela força que eu tinha dentro de mim, parece que caiu por terra. Eu tive a maior experiência da minha vida com meu limite de homem. Eu fui sempre muito bem formado. Eu tinha uma estrutura familiar boa. Não nos faltava nada naquela época. Na hora que eu vi aquilo, que lá na minha casa bateu a doença, eu me desestruturei. E esse foi, gente, muitas vezes a doença, aquela fase negativa é a chave que vai abrir o nosso coração duro. Vocês entendem? Da mesma forma com que o mar se abriu com uma chave de madeira, não foi? O mar se abriu com uma chave de madeira, não foi? A minha vida se abriu por uma chave chamada doença. Me trouxe uma impaciência no meu coração. Noites perdidas de choro e de lágrimas. Eu me desestruturei, eu chorava dia e noite. Até a minha família pensava, Vanderlei está com problemas sérios psicológicos. E aí foi, mas eu sabia o que era dor. E é aí, gente, que nós somos experimentados na nossa fé. Aí que eu recebi esse chamado, e eu me abri, nós começamos a participar da igreja, aí eu não tinha mais obstáculos, sabe aqueles argumentos, eu não posso ir porque eu não tenho tempo. Eu não posso ir porque, sabe aqueles argumentos que nós temos e trabalhamos muito bem. Aí eu descobri que eu tinha muito tempo para Deus. E eu fui em busca desse Deus.